Fala, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Bora continuar aqui, vamos embora trabalhar direito previdenciário. Para quem está com saudade da matéria, a gente está aqui de volta, atualizando, reforma da Previdência. Me atualiza, tá atualizando aqui o modo de direito previdenciário aqui para vocês. Hoje o assunto é acidente de trabalho. É um assunto que não é tão próprio, assim, a gente não tem como é que eu posso dizer? A gente não tem um bloco só para falar dele especificamente, com uma gama de informações. A gente acaba relacionando este assunto acidente de trabalho ao auxílio-doença, o atual benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença atualizado aí, a nomenclatura pela reforma da Previdência. Então a gente vai trabalhar algumas definições acerca do acidente de trabalho. Eu quero trazer a principal alteração que houve agora pela MP publicada aqui já no governo atual, e essa MP que trouxe algumas alterações relacionadas ao benefício acidentário. É o chamado contrato verde e amarelo. Todo mundo está falando, tem gente que fala mal, tem gente que fala bem, mas a gente vai esclarecer aqui. O que acontece? A gente tem o benefício por incapacidade comum, o tido, antigo auxílio-doença comum. Ou seja, eu concedo o benefício por incapacidade temporária, por incapacidade por um período superior a 15 dias, mas nesse caso aqui eu não garanto estabilidade. É uma doença comum, deixa eu te dar um exemplo. O chikungunya, uma zika vírus, consegue visualizar? É uma doença que não é considerada uma doença profissional. É uma doença que não foi adquirida em relação ao exercício daquela atividade profissional. É uma doença que não foi adquirida pelo segurado de forma efetiva, de forma prática, em decorrência do exercício das atividades. E não é uma doença especificada em lei. Existe aquela relação de doenças, aquelas doenças especificadas em lei, de tão graves que são, vão ser consideradas situações acidentárias, de forma efetiva. Então, a gente acaba trabalhando essas seguintes definições. Pensa comigo, eu tenho um auxílio-doença comum, é importante retirar isso daqui, e é importante que a gente esclareça que o benefício acidentário ele é concedido em relação à doença profissional, em relação à doença do trabalho, e esclarecendo em relação ao acidente de trabalho, que é o objetivo da nossa aula. A gente começa a aula e tem que atualizar efetivamente a legislação. Então visualiza. Auxílio-doença comum, benefício por incapacidade comum, benefício por incapacidade acidentária, vão ser decorrentes da doença profissional, da doença do trabalho ou do acidente de trabalho em si, que é o objeto da nossa aula. A gente vai ter um momento que a gente vai falar das doenças especificadas em lei, que não necessariamente vão ser consideradas acidentárias. A gente vai esclarecer isso um pouquinho mais à frente. Então, é aquela hora do seu print para você esclarecer na prática quais são as situações acidentárias. Fica ligado, beleza? Vem aqui comigo, acompanha aqui comigo para a gente continuar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, é importante a gente trocar essa ideia aqui. Vem aqui comigo, por favor. Eu vou garantir estabilidade quando o segurado estiver em gozo de um benefício por incapacidade de origem acidentária. Eu não vou garantir estabilidade no emprego para o segurado que estiver em gozo de um benefício por incapacidade comum. Deixa eu esclarecer e estabelecer a diferença. Se você estiver em gozo de um auxílio-doença comum, quando acabar o seu contrato individual de trabalho, quando acabar o recebimento do benefício do auxílio-doença, você não vai ter estabilidade no seu emprego. Exemplo, você trabalha na sua empresa faz 2, 3 anos. Aí, depois de 2 anos de trabalho, tu ficou doente, tu ficou incapacitado. Aí tu foi requerer o benefício do auxílio-doença. Tranquilo? Após 12 meses de recebimento do benefício do auxílio-doença, se tu recebeu o benefício de origem comum, tu não tem a garantia da estabilidade. Ou seja, tu vai ficar 12 meses recebendo o benefício, 10 meses recebendo o benefício, 2 anos recebendo o benefício, acabou o recebimento do benefício,
Acabou o recebimento do benefício, não tem nenhuma garantia de você ser mantido no contrato individual de trabalho. Completamente diferente se você estiver recebendo um auxílio-doença decorrente de uma situação acidentária. Tranquilo? Beleza? Então vamos embora combinar. Ó, a gente tem auxílio-doença comum para doenças comuns e a gente tem um auxílio-doença acidentário. O benefício por incapacidade temporária acidentário, que vai ser decorrente de doença profissional, de doença do trabalho ou de um acidente de trabalho assim especificado na prática. E aí tu tem que diferenciar. Vini, doença especificada em lei necessariamente vai ser considerada uma situação acidentária? Não. Consegue visualizar? A não ser que ela tenha sido desencadeada em decorrência do exercício da sua atividade. Aí a gente vai conseguir fundamentar. Situação acidentária prática é doença profissional, é doença do trabalho, ou ainda um acidente de trabalho, um acidente no trabalho, um acidente em decorrência do exercício da atividade funcional. Tranquilidade? Beleza. Então visualize. Ó, pensou na estabilidade, benefícios acidentários. 12 meses após o término do benefício. Então vamos combinar, vamos trabalhar, vamos embora discutir. Imagine que você tem 2 anos de contrato individual de trabalho. 2 anos de contrato individual de trabalho. Está trabalhando ali faz 2 anos, está tirando onda, está trabalhando bastante, aí, beleza. Aí tu ficou doente. E aqui é contrato individual de trabalho e aqui você é um segurado empregado. Tranquilo? Só que você desencadeou uma doença em razão da tua atividade funcional. Tu só ficou incapacitado por causa do seu trabalho. Beleza? Então ela foi considerada uma doença profissional, uma doença do trabalho, uma doença que você adquiriu ou em razão da sua profissão ou em razão do exercício do seu trabalho, da sua atividade. Beleza, Vini? Aí tu recebeu o auxílio-doença por 9 meses. Tranquilo? Aí tu recebeu o auxílio-doença por um prazo de 9 meses. Beleza, Vini? Show de bola. E se você recebeu esse benefício de origem acidentária, você tem a garantia de 12 meses de estabilidade. Tu vai ter a garantia de 12 meses de estabilidade. Então, visualiza, identifica, fotografa e guarda no coração. Olha só, 2 anos de contrato individual de trabalho, 9 meses recebendo o benefício de origem acidentária, vai te garantir 12 meses de estabilidade. Aí tu vai analisar um livro, tu vai analisar um material, tu vai analisar uma situação prática. Tu vai analisar uma situação prática. Nesses 12 meses, eu posso ser mandado embora pelo meu empregador? Teoricamente, não. Mas se o seu empregador quiser assumir o risco e ele quiser te mandar embora logo que você voltar a trabalhar, no primeiro dia que você terminar de receber o benefício acidentário, se ele quiser te mandar embora, ele vai te mandar embora, mas ele vai te pagar uma indenização trabalhista correspondente aos 12 meses futuros. Então ele seria meio bobão, assim, na prática, de ter que pagar os teus salários dos próximos 12 meses e não querer contar com você. Consegue visualizar? Então, na prática, ele acaba te segurando, porque ele vai ter que ter o custo, ele não vai querer ficar no prejuízo, até porque é seu direito. Consegue visualizar? Então, visualiza. Foi decorrente de um acidente de trabalho, foi decorrente de uma doença profissional, ou foi decorrente de uma doença de trabalho, independentemente do tempo que você estiver em gozo do benefício acidentário, a partir do primeiro dia que você terminar o benefício, a partir do dia subsequente que você iniciar a sua atividade funcional, começa a ser contabilizado o prazo de 12 meses de estabilidade. Ô Vini,
E se eu não tiver recebido um benefício de origem acidentária? E se eu tiver recebido um auxílio-doença de natureza comum? Como é que fica a minha vida? Cara, mesma coisa nada. Ó, tu vai ficar 2 anos lá no seu contrato individual de trabalho, tu vai ficar 9 meses recebendo um benefício, não de natureza acidentária, e sim de natureza o quê? Comum. No primeiro dia que você voltar a trabalhar, teu empregador pode te mandar embora. Ele vai até ter que te indenizar, te pagar a indenização trabalhista. Mas ele não vai precisar pagar as indenizações futuras. A indenização que ele vai te pagar é relacionada ao teu contrato individual de trabalho anterior e não necessariamente aqueles 12 meses futuros. Consegue fechar? Consegue visualizar? Analisa, visualiza, guarda tudo isso aí no seu coração. A gente vai para a tela para a gente começar a analisar o nosso material. Acompanha aí. Ó. É o exercício, pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho de segurados. E aqui a gente está falando da Lei 8.213. Situações equiparadas a acidente de trabalho. Ato que ocorre durante o trabalho e traz lesão corporal. Perturbação funcional que cause morte. Perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Em decorrência desse ato, o trabalhador terá alguns direitos relacionados. Vamos lá, vamos seguir. Aí aqui, a gente vai lá para a Lei 8.213 e a gente parte para o artigo de número 21. Olha só. O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, haja contribuído diretamente para a redução, haja contribuído diretamente para a perda da sua capacidade de trabalho ou produzindo lesão que exija atenção médica para sua recuperação. Traz aqui para mim, por favor. Então vamos lá. Vamos imaginar que você adquiriu uma doença de trabalho, uma doença profissional ou sofreu um acidente efetivo ali, houve uma situação prática. E em decorrência daquele acidente, tu começou a perder a capacidade funcional. Mas Vinícius, não foi só por causa do acidente de trabalho que eu acabei perdendo a minha capacidade laborativa, que eu acabei perdendo a minha capacidade funcional. Eu malhava também, eu tinha uma atividade física ativa e junto aquele meu acidente de trabalho, juntando as situações, houve uma convergência de fatos que culminaram com a minha incapacidade. Consegue visualizar? Caraca, Vinícius, entendi, beleza. Então, não é necessário que o acidente de trabalho seja o único causador da tua incapacidade funcional. Ele é um dos fatores, mas eu preciso caracterizar o nexo entre a doença profissional, a doença do trabalho e a redução da capacidade funcional. Não basta você ter sofrido o acidente e não haver a redução da sua capacidade laborativa, da sua capacidade funcional. É isso que você tem que visualizar, focar e guardar no seu coração. Então, sofri um acidente e não houve redução da capacidade funcional, não houve perda da capacidade laborativa, não tem problema nenhum. Não vou usufruir de nenhum tipo de benefício, pelo menos inicialmente. Agora, houve um acidente e em decorrência daquele acidente, ele foi um dos fatores que diminuiu minha capacidade funcional, aí ele vai ser considerado uma situação acidentária. Aí vai ter que ser realizada uma comunicação efetiva de acidente de trabalho. Tranquilo? Beleza. Volta para a tela, por favor, e a gente continua. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem, terrorismo, praticado por terceiro ou por companheiro de trabalho. Olha só que baixaria. Acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de, tu foi agredido, tu foi sabotado,
houve um ato de terrorismo praticado por terceiro, ou ainda por aquele amigo da onça ali, aquele seu companheiro, aí, meu parceiro, esquece. Aí é acidente de trabalho. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Traz aqui para mim. Aquele teu concorrente do outro lado da esquina. Acontece muito aqui no Rio. Tem 2 estacionamentos. Aí eu chego para estacionar o carro, aí tem um estacionamento de frente para o outro. Aí beleza. Eu sempre fico na dúvida. Aí tem um cara que fica na frente dos dois, um fala, vem pra cá, aí o outro fala, vem pra cá, e tu fica sempre na dúvida, tu não sabe pra onde que tu vai. Consegue visualizar? Aí um dia eu vou para um lado, um dia eu vou pro outro pra ajudar, aí eu chego lá, pô amigo, não veio comigo hoje, não veio comigo. Aí os caras do nada começam a discutir, cara. Olha que situação. Se houver uma agressão ali em decorrência do exercício da atividade funcional, por causa de concorrência, meu parceiro, vai ser acidente de trabalho também. Volta para a tela. Ato de imprudência, negligência, imperícia de terceiro ou de companheiro do trabalho. Letra D. Ato de pessoa privada, ato de pessoa privada do uso da razão. Traz aqui para mim, para a gente combinar, para a gente conversar. Tu consegue visualizar que a pessoa não está no momento, não está com as suas faculdades mentais no lugar. Tu consegue visualizar. A pessoa está privada do uso da razão. E por isso, em decorrência de um ato desta pessoa, ela está num momento que não é um momento psicologicamente adequado e ela vai te causar uma lesão. Aí teu empregador pensa, que culpa eu tenho, cara? Que culpa eu tenho? Mas, meu amigo, foi num ambiente de trabalho. Independentemente de não ter nada a ver com a organização da atividade funcional do seu empregador, vai ser considerado acidente de trabalho? Sim. Por que vai ser considerado acidente de trabalho? Sim. Porque o teu empregador, é importante eu estabelecer isso daqui, é importante eu colocar isso daqui no quadro, assim, para você visualizar de uma forma bem objetiva. O seu empregador, ele tem uma situação determinada como poder diretivo. Ou seja, o seu empregador, ele tem a capacidade de poder de direção. Ele que vai direcionar o rumo da atividade funcional do trabalhador. Traz aqui para mim, por favor. Ele tem aquela ideia de poder diretivo. Então, o seu empregador, em decorrência desse poder diretivo, ele delimita, ele delimita a atividade. O seu empregador, teoricamente, ele garante segurança. E só por isso, e tão somente por isso, que o seu empregador tem que garantir um ambiente de trabalho satisfatório para que você guarde no coração uma vida tranquila. Vem aqui comigo, por favor, para a gente continuar aqui na tela. Volta aí para a tela, por favor. Vamos lá. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Vamos lá. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força maior. Vamos lá. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. O empregado foi contaminado acidentalmente no exercício da atividade funcional. Pensa, por exemplo, num técnico de laboratório que se contaminou em decorrência da atividade funcional. Acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e do horário de trabalho. Este daqui, traz aqui para mim, foi a principal alteração que a gente teve no final de 2019,
E a gente está ligado nessa alteração para visualizar se a MP, o contrato de trabalho verde e amarelo, ele efetivamente vai vingar. Ele efetivamente vai produzir efeitos, vai transformar em projeto de lei, mas a gente já está atualizando aqui como a MP tendo força de lei efetiva. Perfeito? Gravações já atualizadas e apenas aguardando a efetivação da votação da MP 905. Então, tu visualiza, acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local, ainda que fora do trabalho. Estes aí sofreram uma modificação significativa. Olha o primeiro ponto. Na execução de ordem ou na realização de serviço, sob a autoridade da empresa. Tu foi executar uma ordem, tu foi realizar um serviço para a empresa, sofreu um acidente, é acidente de trabalho. Na prestação espontânea de qualquer serviço, a empresa, para lhe evitar prejuízo ou para proporcionar proveito próprio, foi realizar um serviço de forma espontânea para evitar prejuízo ou para garantir um proveito próprio, é acidente de trabalho do mesmo jeito. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive em veículo de propriedade segurada. Agora, a gente tem aqui a principal alteração. A gente tem aqui a principal alteração, o inciso D, a linha D foi revogada pelo contrato de trabalho verde e amarelo. Ou seja, traga aqui para mim, por favor. Traga aqui para mim, por favor. Sabe aquele acidente? Trabalho-casa, casa-trabalho, que por direito do trabalho dava maior problemática para a gente definir o que é um acidente de trabalho na prática, assim, de forma objetiva? Quantas horas entre o meu trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, vai ser considerado efetivamente um acidente de trabalho? A gente precisa definir isso, beleza? Isso não é mais acidente de trabalho. Aquele acidente, trabalho-casa, casa-trabalho, que havia, inclusive OJ, havia inclusive súmula no TST, estabelecendo acerca dele, agora a MP, ela revogou a linha D, lá da Lei 8.213, que trabalhava ele como sendo um acidente de trabalho. Com isso, se o trabalhador sofre um acidente de trajeto, hoje ele não vai mais ser considerado um acidente de trabalho. Como assim, Vini? O que isso vai implicar na prática? Eu vou perder direito previdenciário? Previdenciário? Não. Tu vai continuar tendo direito ao auxílio-doença. Beleza? Então vamos embora combinar. Eu vou continuar, Vini, tendo direito ao auxílio-doença se eu sofrer, por exemplo, um acidente, trabalho-casa, casa-trabalho, tu vai continuar recebendo auxílio-doença? Sim. Mas o seu auxílio-doença não será mais considerado um auxílio-doença acidentário. E se ele não é considerado um auxílio-doença acidentário, tu não tem mais estabilidade. Consegue visualizar? Então vamos lá. Não é mais acidente de trabalho, mas se aquele acidente de trajeto te gerar uma incapacidade funcional, tu continua recebendo auxílio-doença. Só que, terminado o recebimento do benefício do auxílio-doença, não mais vai ser gerado a estabilidade para o trabalhador empregado. O trabalhador empregado, ao término do auxílio-doença decorrente de um acidente de trajeto, não tem mais a garantia da estabilidade. Tranquilidade? Beleza, fechado. Então guarda no coração essa informação, guarda no coração e a gente segue o jogo. Volta aí para sua tela, para você visualizar. Os acidentes de trajeto, eles estavam aqui na linha D, do artigo 21, tranquilo? Essa MP, ela revogou, e a gente sabe, uma medida provisória, ela tem vigência de 60 dias, e ela vai ser prorrogada, e ela já foi prorrogada, por mais 60 dias. Ela tem que passar por uma votação no Congresso. Essa MP caindo e não sendo aprovada, o acidente de trajeto vai voltar a ser considerado
uma situação acidentária. Vini, o que eu faço da minha vida? Eu estou te garantindo aqui, se a MP cair, eu volto aqui e gravo outro vídeo. Tranquilo? Zero pane, zero problema. Se a MP perdurar, se a MP continuar, simplesmente o acidente de trajeto vai sair da Lei 8.203 e tu não vai ter mais problema nenhum. A aula está completamente atualizada. A gente vai ter duas possibilidades. MP caiu, Vini, MP caiu. MP não foi votada. Show de bola. Eu atualizo, faço um outro vídeo dizendo que o acidente de trajeto voltou a ser considerado um acidente de trabalho, voltou a garantir a estabilidade. Tranquilo? Vini, a MP não caiu. A MP continuou, foi convertida em lei. Tranquilo. Aula, belezeira, tranquilidade. Fechado, tranquilo.